noite aos irmãos que estão presentes através da mídia. E hoje nós vamos estudar, então, esse tema aqui, que ele se encontra na revista Visão Missionária, Sem Medo de Ser Quem Eu Sou. E ele é o tema referente ao mês de março. E ele foi elaborado por Maura Ruth Carvalho Antunes. Ela é terapeuta sistêmica familiar e assistente social. A gente vai, assim, discorrer um pouquinho dele, né? E talvez sair um pouquinho também, né? Não sei. Então, sem medo de ser quem eu sou. Vamos falar juntos? Sem medo de ser quem eu sou. Então, ela começa o estudo com várias perguntas. Vou dar um eco aqui no meu ouvido. Quem é você? Quem é você? Você se define pelo que faz ou por quem você é? De fato. Você se sente importante? Você se sente bela? Sabe qual é a sua missão? E nós já fizemos essas perguntas para nós? Quem sou eu realmente? Eu me defino pelo que faço, pelo que eu sou, pelo que eu realizo. Quem sou eu de fato? Eu sou importante? Eu sou bonita? Eu sei qual é a minha missão? Às vezes a gente não para, né, para pensar. Em todas essas perguntas, parecem tão simples, mas elas são tão importantes para nós. Então ela coloca aqui, a busca pela identidade e pelo propósito da vida nos permite viver sem medo de ser quem realmente nós somos. Quando nós conhecemos o nosso propósito, quando nós sabemos a nossa missão, nós aceitamos realmente quem somos e não temos medo de ser quem realmente somos. E o versículo que ela se baseou está em Salmo 139, versículo 1, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Que lindo! Tu me sondas e me conheces. Às vezes nós olhamos para a pessoa e falamos, eu conheço fulano de tal, eu conheço. E às vezes a gente não conhece nem a si própria. Mas o Senhor nos sonda e nos conhece de verdade. Aí ela diz, esta foi a declaração feita pelo autor do Salmo 139. Somos literalmente feitas sob encomendas. Somos especiais. Somos únicas. Deus tem um plano exclusivo para cada mulher. Ele não criou assim no coletivo. Ele tem um plano para cada uma de nós. Capacita cada uma para propósitos e realizações diferentes e específicas. De um modo maravilhoso, ele formou nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Somos corpo, alma e espírito. E foi de um modo maravilhoso que ele fez isso. O salmista diz que Deus o teceu no ventre de sua mãe. Como um tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado. Assim foi que Deus nos fez. Como um tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado, assim Deus nos formou.
fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de... Lindo, né? O Senhor é o tapeceiro que teceu as nossas vidas no ventre ainda de nossas mães. E que todos os dias, né, vai completando a obra maravilhosa. Como diz a música. Dia, fios sombrios, fios alegres, vermelhos, amarelos, verdes, azuis, cinza, preto, bege. E assim é a nossa vida, todos os dias. Entendemos que depois da concepção, a vida é um processo. E nós, mulheres, passamos por fases, várias fases. Né? Até tem um programinha do no Dia das Mães, que eu já fiz ele várias vezes, que chama-se As Fases da Mulher. Desde que ela nasce, até quando fica velhinha, né? São várias as fases. Mas ela colocou aqui especificamente 3 fases. Que ela diz: ser bela, ser reconhecida e ser amada. Aqui a Maura Ruth, né? Ela se deteve aqui nessas 3 fases da mulher. Ser bela. Sou bonita. Sou bonita. Cada um com a sua beleza, né? Eu não sei, nunca fui muito de olhar no espelho, não sei, acho que eu fui criada assim numa época que não tinha muito espelho, sabe? Na nossa casa a gente morava bem no sítio, assim, só tinha um espelhinho desse tamanho, assim, não sei se alguém já chegou nessa época, dessa época, que conheceu aquele espelho que tinha, assim, uma moldura alaranjada. Desse tamanho, assim, era só aquele espelho que tinha pendurado lá, só para o pai fazer barba. Se quebrasse, né? Não tinha, era muito longe para ir comprar outro. Como que o pai ia ficar barbudo daí, né? A gente não podia pegar o espelho, a gente nunca foi. E acho que, não sei se é isso, eu não sou uma pessoa assim muito de olhar no espelho, não. Então, nunca me importo muito com olhar no espelho, sabe? Às vezes eu acho importante, eu já ouvi várias palestras, olha no espelho, né? E eu nunca fiz isso, sabe? Então, mas você é bonita? Eu pergunto para cada um a pensar, né?
A sociedade estabeleceu assim um padrão de beleza que é inalcançável para a maioria das mulheres. Por quê? Como é o padrão de beleza da sociedade? Precisa ser linda, bem-sucedida, magra, segura e feliz. Tem que dar conta da casa, dos filhos, dos pais, do marido. E tem que ser uma profissional muito competente. Ser inteligente, emocionalmente estável e ter a autoestima bem elevada. Ou seja, o mundo diz que precisamos ser o quê? Mulher Maravilha, o que mais? Modelo. Perfeita, né? Nós precisamos ser simplesmente perfeita no padrão da sociedade. Beleza é isso. É isso. Em todos os meios de comunicação, a mulher jovem e bonita é celebrada como a única possibilidade de ser feliz. As outras já não podem mais, não são mais felizes porque não são bonitas, né? Já passou? E usufruir a vida. Infelizmente, esses padrões estabeleceram dentro de nós, muitas vezes. Muitas vezes nós nos sentimos feia, porque a gente vê que a gente não é igual aquela lá da televisão, né? A gente vê que a gente não tem aquele mesmo padrão de corpo, de beleza, de inteligência, de profissão, sei lá, tudo, né? Na verdade, esquecemos que o que deturpou a nossa imagem foi o quê? Foi o pecado. E a mulher ficou feia como? De dentro para fora. Então, muitas vezes a gente vê a mulher linda, exuberante, mas é amarga, azeda, irritada, terrível, má, cruela. Então, não é bonita. Não é bonita. Ela se acha bonita, mas ela não é bonita. Então, todas nós precisamos de uma repaginada. De uma repaginada de dentro para fora. E não é isso que a sociedade faz. A sociedade quer dar assim um novo look exterior para nós, para as mulheres, né? Mas ela se esquece que de ir na fonte, né? No Criador, de quem conhece a mulher, de quem fez a mulher. Aí ele coloca: ninguém entende mais de mulher do que ele. A mulher bonita de verdade, de acordo com o apóstolo Pedro, nós vamos ler de acordo com o apóstolo Pedro 3, de 1 a 5. Ele diz: a mulher bonita de verdade. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguém deles não conhecem a Cristo, a palavra, sejam ganhos sem palavras alguma, pela conduta de sua mulher. A observarem nossa conduta pura e em temor. O que nos torna bela não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas aos seus maridos.
que hoje a gente tem mais dificuldade de encontrar, né? Que é as mulheres submissas aos seus próprios maridos. Então, elas pensam que se vestindo, se pintando, se vestindo bem, se arrumando bem, elas podem passar por cima de tudo porque elas são bonitas. Então, essa é a verdadeira beleza. Temperamento dócil e afável, cordata, liderável, mansa e atenciosa. Será que nós somos isso? Temperamento dócil, afável, cordata, liderável, mansa e atenciosa. Isso é para a gente pensar, né? Todas nós. Nós estamos aqui fazendo assim, é um estudo mesmo, né? Para a gente olhar para dentro de si e ver se a gente é isso, né? A doçura é fruto da nossa confiança no Senhor. Nós temos confiança no Senhor? Precisamos entender que Ele está no controle de tudo. Muitas vezes a gente, na hora da dificuldade, na hora do temporal, na hora da doença, na hora da dificuldade, né? A gente pensa assim, ai meu Deus, será que Deus está me vendo, né? Mas Ele está no controle de tudo. Das mínimas coisas. Ele está nos vendo. Por quê? Porque somos única. Às vezes a gente vê tanta gente no mundo, né? A gente pensa, meu Deus, principalmente quando a gente vai assim num aeroporto ou numa rodoviária, assim, a gente vê tanta gente que às vezes eu ficava olhando assim, meu Deus, será que Deus está me vendo mesmo? Tanta gente que tem, né? Mas Ele está nos vendo, cada um, somos única para Ele. E aqui ele coloca também, precisamos entender que Ele está no controle de tudo. Doçura não é autodegradação. Às vezes até pode acontecer, né? Porque se a pessoa vê a outra muito doce, ela pode se aproveitar muito, né? Mas a gente tem que saber como lidar com isso também. Às vezes até com a doçura, sabe? A beleza não consiste em um padrão estipulado pela sociedade. Ser bela é ser feliz. Consigo mesma, com a sua idade, com a sua história. Você aceita a sua idade? Eu me lembro principalmente assim na adolescência, né? Eu não sei porquê, não sei como é hoje, né? Mas no meu tempo, as meninas tinham uma mania assim de esconder a idade, sabe? Achava que já estava velha assim e ainda não tinha namorado, né? Então, mentia a idade uma para outra, né? Uma bobeira assim de menina assim naquela época, eu não sei por que era assim. Mas eu me lembro de uma amiguinha minha que ela tinha 17 anos e ela ia completar 18 anos e ela ficou muito desesperada. Porque ela ia completar 18 anos e ela ainda não tinha arrumado um namorado. Então era aquela preocupação, assim, às vezes esconder a idade, porque achava que já estava velha e ainda não tinha casado. Mas e agora, nós que somos mais maduras, né? Nós assumimos a nossa idade, somos felizes com a nossa idade? E com a nossa história? Ela coloca que que nós somos o fruto daquilo do meio que nós fomos criadas, né? Ser bela é exibir uma beleza interior vinda do Senhor Jesus. É ter uma experiência com Deus. É passar por uma verdadeira metamorfose espiritual. Quando permitimos que o Senhor nos limpe, molde, conduza, ficamos belas por dentro e por fora. Não temos que ter medo de ser quem somos. Não precisamos ter medo de ser quem somos. Nós precisamos buscar essa transformação do Senhor.
E a Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? O coração alegre formoseia o rosto. Então, é muito mais fácil ficar bonita buscando a presença do Senhor, né? Cada um na sua beleza, do seu jeito que Deus fez. Que o Senhor teceu você no ventre da sua mãe. Sou bonita? Agora, cada uma já pensou aí na sua beleza? Agora, sou importante? Você se sente alguém importante ou alguém sem valor? Para responder a essa questão, é necessário fazer um diagnóstico do quê? Da nossa alma. Temos que entender quem somos a partir da nossa história de vida. Saber de onde viemos, como foram nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. Eu não sei se todas aqui sabem como a história de seus pais, como onde nasceram, como foram criados, educados, onde estudaram, os seus avós maternos, paternos, vocês sabem. E os bisavós? De onde vieram? A nossa origem. Todos nós temos uma origem. Eu sempre procurava, assim, eu sempre fui muito curiosa, sabe, na nossa família. Eu sempre, não sei se eu tive bastante contato com a minha avó paterna. Então, eu sabia bastante, assim, da origem dos meus avós, sabe? E muitas coisas, muitas dificuldades que passaram, muitas vitórias que tiveram, muitas coisas que venceram. E eu acho muito importante, porque às vezes eu me pego assim, passando por fazendo alguma coisa, e eu vejo que alguém lá atrás era assim, ou passou por isso, ou fez isso, sabe? É bom a gente saber a nossa origem. Foi o Senhor que colocou você na família que você nasceu. Você já agradeceu a Deus por a família que você nasceu? Pela maneira que você foi criado? Pela sua história? A nossa história é muito importante. E é muito importante a gente passar também a nossa história para os nossos filhos, para os nossos netos. Você é resultado da forma como Deus a criou e moldou. Não é só da maneira como a gente foi criado, mas a maneira como a gente foi educado. Como nós fomos moldados dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade. Porque não é só a família, né? É a comunidade, é a escola, tudo que é a igreja, é tudo que a gente participa. Ajuda a moldar a nossa história, a nossa vida. Aí eles colocam, talvez algumas pessoas tenham sido rotuladas no período da infância. E esses rótulos deixaram algumas cicatrizes em você. Você tem alguma cicatriz? Você se lembra de alguma vez que você foi rotulado por alguém da sua infância? Quais foram essas mentiras que você acreditou e ainda acredita sobre você? Porque às vezes a gente ouve e acredita. E às vezes é coisa que na hora a gente chora, a gente fica bravo, mas depois a gente reflete e fala, nossa, é verdade. Eu me lembro quando eu era menina, eu sempre lavava a louça depois do almoço. Mas a minha mãe, ela gostava ela falava fazer o quilo, para depois lavar a louça. Mas acho que eu tinha muita energia naquele tempo. Eu não tinha paciência de fazer o quilo. Eu achava, para quê, né? Vou lavar a louça já. E ela me chamava de Dona Santina. Porque ela dizia que eu era teimosa. Porque eu ia logo.
E eu chorava, às vezes eu chorei, porque eu chamava eu de Dona Santina. Dona Santina era minha avó. Mas aí um dia, eu fiquei pensando, falei, nossa, mas fiquei pensando nas qualidades da nona. Tá? A nona, chama nona. Da nona, né? Minha avó Santina, né? Minha avó Santina, ela era uma mulher muito virtuosa. Ela era uma mulher maravilhosa. Ela era uma mulher muito persistente. Porque meu avô bebia, sabe, final de semana. Durante a semana, não. Ele trabalhava, era um homem muito bom, muito trabalhador, um homem 100%. Mas final de semana, meu avô bebia muito. E eu me lembro da minha avó, final de semana, ela só comia, ela fazia comida, colocava na mesa, e ela pegava o prato dela e ia comer lá no quarto, sentava em cima de uma mala, e comia chorando, sabe? E eu sempre fiquei junto com ela. Não sei porquê, eu gostava de... Eu via ela ir para o quarto e eu ia também com o meu pratinho, minha bacinha, né? E eu ficava olhando a nona comendo e chorando. E foram muitos anos. E muitas pessoas falavam, ai, Dona Santina, larga desse homem, né? Meu Deus, que vida. E a minha avó nunca se separou do meu avô. Ficou com ele até morrer. Então, eu era menina, sabe? Aí eu comecei a observar assim. Aí quando minha mãe chamava eu de Dona Santina, eu nunca mais chorei. Eu falava, nossa, minha avó é uma mulher maravilhosa, eu vou continuar sendo igual ela. Porque ela é uma mulher muito persistente. Se fosse outra, já tinha largado do nono, né? E ela não. E ela aguentava calada, não reclamava para ninguém, sabe? Então, se alguém rotulou você com alguma coisa negativa, algum dia se machucou, pensa bem, quem sabe essa pessoa tem alguma coisa positiva para você aproveitar. Igual a minha avó. Nunca mais eu chorei quando a minha mãe chamou eu de Dona Santina, sabe? Aí ela também coloca que para a maioria das mulheres, esse processo de autoconhecimento não é fácil. Muitas sofreram tanto que não querem nem lembrar do seu passado, da sua infância. Eu não sei como foi a sua infância, como foi o seu passado. Mas hoje você tem a oportunidade de conhecer um Deus transformador. Um Jesus que entra na sua vida, que purifica você de todo mal, de todo pecado, de toda dor. E que te cura, e que te salva. E você não precisa mais carregar essa dor para o resto da sua vida. Você pode confessar a Ele, você pode entregar a Ele toda a dor. E Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu aliviarei. Aí Ele coloca também, nem sempre você será as pessoas que esperam que você seja. Você nasceu para ser você mesmo. Você não precisa ser o que os outros querem que você seja. Você nasceu para ser você. Deus a criou com essa missão. Ser você mesma. Não adianta você querer ser outra pessoa. O propósito de sua vida deve ser descobrir quem você é e ser feliz com você. Se você for feliz com você, você vai ser feliz com todo mundo, qualquer um, em qualquer lugar, e sozinha e acompanhada. Você não precisa casar para ser feliz, porque você já é feliz. Você é casado, você já é feliz porque você é casado, porque você já é feliz com você mesma. Você nunca vai casar para ser feliz, você tem que casar para fazer alguém feliz. Então, antes de casar, seja feliz com você mesma. E você só vai fazer alguém feliz quando você for feliz com você mesma. Fracassamos quando nos ocupamos de ser o que todo mundo é ou o que
todos esperam de nós. Mas vamos fracassar. Por quê? Porque Deus não fez a gente para ser o que todo mundo é. Deus não fez a gente para ser o que os outros querem que a gente seja. Por isso que muitas vezes, quantos pais, né, às vezes estragam a vida, a carreira dos filhos, porque querem que os filhos sejam aquilo que eles querem, e não aquilo que o filho nasceu para ser. Então, muita gente frustrada a gente vê por causa disso. E eu não me canso de falar que o meu personagem predileto da Bíblia, depois de Jesus, é Noé. Noé é o meu preferido. Por quê? E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. E Deus viu a terra e estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Assim fez Noé segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Quando toda a terra, porque todos nós, eu acho que todo mundo conhece a história de Noé e do dilúvio, né? Quando toda a terra estava corrompida, Deus decidiu destruir tudo. Mas ele olhou e viu alguém que não tinha se corrompido. Um único, Noé. E a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Porque ele era um homem íntegro. Ele era um homem justo, íntegro. Aqui eu olhei no dicionário: integral, honrado, honesto, direito, virtuoso, completo, justo, incorruptível, invulnerável, correto e inteiro. Assim era Noé. Aí Deus, todos nós conhecemos a história, anunciou para ele que ia mandar o dilúvio e deu uma ordem para ele construir a arca. E Noé ouviu, e Noé obedeceu. E depois disso o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, toda a tua família, pois tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Isso, olha, depois que ele já tinha passado 100 anos. Quando Noé tinha 500 anos, Deus olhou e viu ele no meio de toda a humanidade, que era justo. E Deus deu aquela tarefa para ele. E passaram 100 anos, porque quando a água do dilúvio começou a cair, Noé estava com 600 anos. Noé ainda continuava íntegro. E muitas vezes a gente tem que morrer logo, né? Porque senão vai para o inferno. Desvia. Tem que se converter e morrer. E Noé não. Noé viveu 500 anos. Deus fez tudo isso. Trabalhou mais 100 anos. Com 600 anos, Noé ainda estava íntegro. E Deus disse: entra na arca com toda a tua família. Porque você é justo diante de mim nesta geração. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Não é lindo? Ele não fez conforme o mundo todo estava fazendo. Porque se ele tivesse feito, nós não estaríamos aqui hoje. Vocês já pensaram? Às vezes pode pensar assim: mas o que adianta só eu ser justo?
que adianta só eu fazer certo? Todo mundo está fazendo errado. Se Noé tivesse pensado assim, a gente não estaria aqui hoje. Não é importante? Ser justo. Né? Quando aquela cidade lá de Gomorra e Sodoma, lá, que Deus ia destruir, Deus falava, e Abraão orava, mas Senhor, se tiver 50 justo, não, por amor dos 50 não destruirei, foi. Se tiver 10 justos, não, eu não destruirei por amor aos 10 justos. E às vezes a gente ora pelo nosso país, né, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade. E que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, que não deixe acontecer como aconteceu nos outros países lá fora, Venezuela e outros países, a maioria do mundo que já está acontecendo, né? É fácil Deus ouvir. É só a gente se continuar justo. É só a gente continuar íntegro na presença de Deus. Por amor de mim, Deus não vai deixar o comunismo entrar no Brasil. Não é? Então é muito importante a gente pensar isso. Não vamos olhar o que os outros estão fazendo, vamos olhar eu e Deus. Você e Deus, você é a única. Você foi tecida no ventre de sua mãe, sozinha. E vai morrer sozinha. E vai comparecer diante de Deus sozinha. Ninguém vai com você. Então, quando todo mundo fizer errado, faça você certo. As meninas, né? Ah, mas todo mundo lá na escola faz assim. Não, eu sou diferente. Eu sou de Deus. Eu sou especial. Eu sou de Jesus. Os meninos também. Ah, mas todo mundo está fazendo isso. Lembra de Noé. Noé foi o único justo. Ele não fez. Todo mundo fez o errado. E todo mundo sabe o que aconteceu com todo mundo? Foram destruídos. Mas por causa de Noé nós estamos aqui. Viu, meninos? Quando todo mundo lá na escola estiver fazendo uma coisa errada, colando, fumando maconha, sei lá, fazendo o quê? Eu, né, não sei, não sou muito desse mundo, não sei o que acontece lá. Mas acho que acontece coisa muito feia, porque no meu tempo já parecia que acontecia e eu ficava só de longe, assim, nem me misturava muito. Porque eu era crente. Se tinha um circo na rua, eu não passava naquela rua. Eu não passava. Porque eu era crente e alguém ia ver eu passando naquela rua. E todo mundo tinha que saber que eu era crente. Então, a gente tem que ter a marca de Jesus. Não é todo mundo que está fazendo, que eu tenho que fazer também. Eu lembro que o Dia das Mães, a gente ia cantar, eu estava na 7ª série. A gente ia cantar uma música no cinema. Meu Deus, eu tinha que ir, porque valia nota, né? E eu não queria ir, porque não podia entrar no cinema. No meu tempo não podia, sabe? No meu tempo de adolescente, de jovenzinha, não podia entrar no cinema. Na nossa igreja não podia. Mas aquele Dia das Mães, aí todo mundo... Eu lembro até hoje desse drama que foi. Então, vamos lembrar de Noé. Noé era homem igual nós, sujeito de carne e osso, sujeito a todas as paixões, como nós. As pessoas sempre farão exigências e irão cobrar alguma coisa. Ignore esses apelos. Aprenda a ouvir o quê? A voz de Deus. A chamado para a sua vocação, apenas pela voz do Senhor. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser você mesma. Não precisa mais nada. Aprenda a ouvir e ter convicção do que Deus está falando para vocês. Será que Noé, quando estava fazendo a arca, gente, ninguém falava que ele era doido, que onde se viu fazer uma coisa dessa, que nunca choveu nessa terra, o que esse homem está fazendo? Mas ele teve convicção de que Deus tinha falado com ele.
nós temos convicção do que Deus tem falado conosco? Qual é a nossa missão? Qual é o propósito nosso nessa terra? Quando você estiver pronta a aceitar sua identidade, descobrirá aos poucos o propósito de Deus para a sua vida. Entenderás por que as coisas aconteceram da forma como você vivenciou. E compreenderá que a sua história é única. Ninguém tem uma história igual à sua. Ninguém tem uma história igual à minha. Cada um tem a sua história. Deus preparou uma mala específica para a sua viagem. Quando a gente vai viajar é assim, não é? Cada um da família coloca tudo igual as coisas que vai levar quando vai viajar? Não, né? Cada um coloca as suas coisas, né? O filho leva as coisinhas dele, o pai leva a dele, a filha leva a dela, a mãe leva a dela. Cada um leva a sua bagagem na viagem. A nossa vida também é assim. Deus preparou uma mala específica para cada uma de nós. Ninguém vai levar a mala da outra. A mulher que busca ser igual a outra fere a sua própria identidade. Ah, eu quero ser igual a fulana, eu tenho que ter o que a fulana tem. Ah, alguém compra uma calça, a outra também tem que comprar igual. Ou compra uma blusa, tem que comprar igual. Nossa, eu conheço uma pessoa que é assim. Tudo que alguém tem, ela também tem que ter. Igualzinho. Se a fulana comprou uma calça, ai, a fulana comprou uma calça, assim eu também tenho que ter. E sabe como que chama inveja? Eu me lembro que um dia a gente estava almoçando, e ela louca para terminar de almoçar, e porque eu tenho que ir na loja tal comprar um pano de prato, porque a fulana comprou um pano de prato de morango, eu também tenho que ter. Aí eu fiquei pensando assim, mas eu fiquei muito preocupada mesmo quando eu fiquei viúva, sabe? Porque eu pensei, meu Deus, será que ela vai querer matar o marido para ficar viúva também? Porque ela fazia tudo igual aos outros. Eu fiquei preocupada. Hã? Não que eu tenha matado. Mas tudo que acontecia com alguém tem que acontecer com ela também. Isso chama inveja. Não é assim, cada um é cada um. Não tem que acontecer comigo o que acontece com a outra, o que acontece com a outra. Cada um é cada um. Você é importante do jeito que Deus te fez, do jeito que você é. E eu também. Somos todos importantes. No final, somos todos importantes. E agora a outra pergunta, né? Que a Maura Ruth colocou aqui. Você é amada? Você se sente amada? Qual é o propósito que a mulher foi criada? A mulher foi criada, aqui segundo especificamente para acabar com... com a solidão de Adão. Né? Ele estava só, não existia nenhuma companheira para ele, à altura dele. Então Deus pensou, vou criar a mulher. Vou criar a mulher. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, 9. A mulher foi criada por causa do homem. Hoje, essa ideia soa negativa. Parece que os homens têm uma licença sobre nós para usar e abusar. Mas não é essa forma de tratamento que a Bíblia ensina. Ser criada para o homem significa em direção a ele. Por causa dele. Ou seja, a existência dele levou à minha existência. Não é muito bom isso? Muito lindo isso. Se você tem essa ideia negativa da criação da mulher, comprova o quanto a cultura nos afastou do
do plano original de Deus. Ser criado para alguém significa que eu sou uma criatura relacional. Eu tenho capacidade de me relacionar com aquela outra criatura que eu fui criada por causa dela. Porque Deus não é incoerente, né? O seu relacionamento com ele ela tem um espaço afetivo e doce no seu coração para isso. A mulher é extremamente relacional. E nós temos a necessidade de nos sentirmos o quê? Amada. Para a mulher, cuidar, alimentar e prover são sinônimos de amor. Nossas ações e presenças são o quê? Indispensável. E aqui ele coloca em qualquer configuração familiar. Precisa do quê? Da mulher. Antes não tinha a família, só tinha o homem. A família existiu depois que começou a mulher, né? Mas às vezes caímos nos extremos da superproteção e do sufocamento relacional. E aqui também, eu gosto de pensar quando Deus criou o homem. Deus deu o homem o nome. O homem deu o nome para a mulher. Não foi? Deus deu o nome para o homem. Mas quem deu o nome para a mulher foi o homem. E eu acho mais interessante ainda quando eu penso que Deus só criou a mulher quando, irmãos? Hã? O que o homem fez para depois que a mulher foi criada, depois que o homem tinha feito o quê? Mas Deus é tão lindo, né? Tão poderoso, tão onisciente, onipresente, onipotente. Ele é tão lindo, tão tudo, que ele só criou a mulher depois que o homem tinha dado nome para toda a bicharada, né? Eu imagino, olha, se Deus tivesse criado o homem antes, eu acho que até hoje tinha bicho sem nome. Tivesse mulher criado, né? Porque, olha, para colocar nome num filho é difícil. Eu, antes de nascer, chamava Ingrid. Sempre chamei a Ingrid, antes de nascer. Quando meu pai foi, me registrou, quando chegou, a minha mãe abriu o registro, assim, Aparecida. Então, eu lembro que a minha filha, desde que eu ouvi a palavra Sofia, eu gostei do significado, né, que é a sabedoria. Aí eu pensei, quando eu casar, tiver uma filha, eu vou colocar Sofia. Daí o pai dela queria Joquebede. Pois é. Joquebede. Então, eu imagino que até hoje, até bicho sem nome, se tivesse nascido, feito a Eva antes, né? Aí ela fala um pouco aqui também sobre, estou demorando muito, ela fala muito aqui também um pouco sobre a mulher servir, né? Fazer as coisas. Mas eu gostaria de lembrar um pouquinho, isso aqui não está no estudo, mas eu gostaria de falar, né, sobre quando Deus fez a mulher. Para que ele fez a mulher? Foi só para acabar com a solidão? E Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada, que lhe seja idônea, que lhe seja à altura dele, que seja competente, que vai cuidar, que vai fazer as coisas também. Então Deus não criou bibelô, só para ficar lá no jardim do Éden. Deus criou a gente para ser a ajudadora e não qualquer ajudadora. A ajudadora idônea. Idônea. Daí eu vejo lá a mulher de
de Provérbios 31, né? Como que aquela mulher, ela é demais, né? Todos nós conhecemos essa mulher, né? Ela é demais. Aqui diz que ela faz bem todos os dias de sua vida e não mal. Ela busca lã e de boa vontade ela trabalha com as mãos. Ela levanta de madrugada, ela alimenta a sua família, ela distribui as tarefas servas, ela avalia um campo e compra, e ela planta uma vinha e com a renda do seu trabalho, ela dedica-se com determinação e ela se esforça, ela é uma mulher muito esforçada. E ela percebe que o seu ganho é bom. Ela é uma mulher inteligente. Ela vê, ela percebe, ela faz as contas. Que o seu ganho é bom. E sua lâmpada não se apaga de noite. Ela é uma mulher vigilante. Ela é generosa com o pobre. E ela ajuda os necessitados. E quando vem a neve, ela não se preocupa. Porque a sua casa está cheia de cobertas de lã, e ela faz vestidos, ela faz cobertas para si, e ela faz vestidos e vende, e ela faz cintas e vende para os fornecedores. E ela força e dignidade são os seus vestidos. É uma mulher digna, uma mulher forte. E ela administra os bens de sua casa e não entrega à preguiça. Ela não é preguiçosa. Ela não é preguiçosa. Eu me lembro que uma vez a gente ia... Lá em Curitiba tem um bairro lá que chama Boqueirão. E lá é o centro das lojas de tecido, sabe? Então, lá tem muita costureira. E lá é cheio de mulheres, dia e noite, assim, dia inteiro. Cheio de mulheres naquela loja comprando para fazer, para vender para a família, né? E eu me lembro que um dia eu fui entrar no ônibus, assim, eu e mais duas, a gente foi entrar, assim, passar a roleta. O cobrador, nós três, assim, com sacolonas, assim, e uma ajudando a outra a passar. E o cobrador, bem na minha vez, ele falou assim, por isso que eu não caso. Mulher só sabe gastar. Aí eu falei, a mulher virtuosa examina uma herdade e compra. Eu fiquei brava assim na hora. Mulher virtuosa examina uma herdade e compra. E daí a gente sentou ali bem pertinho dele, que os bancos estavam vazios, e uma daquelas mulheres era uma mulher bem novinha, bem jovem. E o marido dela tinha sofrido um acidente muito grave. E eles tinham chegado em Curitiba recentemente. Tinham dois nenenzinhos gêmeos. E ela tinha comprado uns 2 sacos assim, de umas lã bem grossas, assim, tipo umas lã de carneiro. Assim. Aí ela ia me contando a história dela. Olha, eu não sei, não sabia costurar, e eu não sei. Agora eu comprei essa daqui, porque a minha sogra está me ensinando a costurar. Coletes. E eu estou fazendo coletes. E é isso que está sustentando a minha casa. E eu não sei se o cobrador ouviu. Mas ele deveria ter ouvido. Né? Então, eu achei muito interessante aquela menina tão jovem. E ela falou isso. Eu não sabia, mas a minha sogra me ensinou. E eu estou fazendo colete. Ó, toda semana eu venho e compro. E vendo. E é isso que está sustentando a nossa casa. E eu li um livro já 3 vezes. Ele é fininho assim, quem quiser eu recomendo. Ele é emprestado, mas ele está lá comigo. É da minha filha. Eu já li 2 vezes, estou lendo pela 3ª vez. Ele é de William Douglas e Davi Lago. E o nome dele é Formigas. Lições da sociedade mais bem-sucedidas da Terra. Os irmãos sabem quem é a sociedade mais bem-sucedida da Terra? São as formigas. Elas trabalham com um propósito. Alguém sabe qual é o propósito que elas trabalham?
propósito delas principal é sobrevivência. Sobrevivência. E Provérbios 30, 25 diz: as formigas são um povo sem força, mas no verão preparam o seu alimento. Tem formiga que carrega o peso de 100 vezes mais do que o peso dela. A gente faz isso. Tem formiga que carrega 100 vezes mais do que o peso dela. E para terminar aqui, eu vou ler assim rapidinho, porque eu acho muito interessante esse livro. 10 lições que aprendemos com as formigas. Trabalhe com vontade. Temos de encarar as responsabilidades com peito aberto. A palavra responsável significa aquele que responde pelos seus atos ou pelos outros. Devemos corresponder, ser uma resposta e não um problema. Trabalhe com entendimento. As formigas trabalham com entendimento. É preciso compreender as profundas razões para o trabalho. Trabalhar não é uma maldição, é uma bênção. O trabalho é um presente divino, por meio do qual podemos honrar o Criador, prover o sustento para a nossa família, ajudar os necessitados e cumprir nossa vocação. Jesus disse: eu trabalho até agora e meu pai trabalha também. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Seja organizada em tudo. A organização da vida contribui para nosso amadurecimento. Devemos traçar metas claras e estratégias definidas, sem faltas expectativas, mas com muita serenidade e alegria. Tenha iniciativa. Não podemos ficar esperando os outros, nem seguir adiando mudanças cruciais. Adquira recursos. Temos de levar a vida financeira a sério, a fim de que possamos prover nossa família e repartir com os necessitados. Economize. Não podemos ser levados pelos desmandos da sociedade consumista e gastar mais do que ganhamos. Precisamos de coerência e sabedoria na administração dos nossos recursos. Trabalhe em equipe. É necessário compreender a dinâmica do mercado de trabalho, sem que sejamos corrompidos pela vaidade e pela ignorância. Devemos apresentar um espírito colaborador, aberto e solidário. Administre o tempo com inteligência. Sendo o tempo nosso recurso mais valioso, precisamos ser produtivas. Conclua suas atividades. Não podemos ser fogo de palha. Sejamos perseverantes, constantes e guerreiras. Desfrute dos resultados de seu trabalho. Precisamos saber a hora de descansar, de curtir e de nos alegrar. Que nós possamos aprender um pouquinho também com as formigas, né? Alguma coisa. Diz que a gente só grava 3% do que ouve, né? Bom, se gravar 3% tá bom ainda, né? Não sei se é verdade. Mas então, porque o Senhor nos formou de um modo maravilhoso, Ele formou nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, e Ele nos teceu como um tecelão perfeccionista, que cuida de cada fio. Assim Deus nos formou. Por isso, ame-se antes de todos. Muitas vezes a gente quer amar os outros, mas antes da gente, né? Mas Jesus disse: amai os... a vós mesmos, né? Amar o próximo como a vós mesmos. Ame-se antes de todos. Viva, sinta-se linda, sinta-se importante e sinta-se amada.
Primeiro, porque alguém te ama muito, que é Deus. Se você não se sente amada por alguém, sinta-se amada por Deus. E se ame. Você é linda aos olhos do Pai. Viva sem medo de ser você mesma. Viva sem medo de ser eu mesma. Vamos falar juntos? Viva sem medo de ser você mesma. Amém? Fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, em todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro, o tapeceiro.